potencial hidrogênio iônico. Só que a gente, dentro do salão, a gente fala muito do potencial hidrogênio iônico, que é o pH. Exato. Só que a gente esquece um pouquinho do potencial hidroxigeniônico, que é a hidroxila. De onde é que surgiu o pH? Por que o pH surgiu, gente? O pH surgiu da dissociação da água. Você aqui, ó, lá vou eu com as minhas maquetinhas, né? Isso é ótimo. Mas a gente tem uma molécula de água. Por que surgiu o pH? Porque quando a gente está trabalhando na escala de ácidos, a gente está trabalhando somente com um H+, é uma carga positiva. Quando eu chego no 7, a gente tem cargas equilibradas entre uma hidroxila e um cátions e ânions, para ficar melhor o entendimento. Então, o pH gira exatamente em torno disso, no equilíbrio entre hidroxila e o hidrogênio. É só com isso que a gente trabalha dentro do salão. H e OH. Quando eu tenho isso em equilíbrio, a mesma quantidade de moléculas de OH eu tenho de hidrogênio, a gente tem um pH neutro, ou seja, um pH 7. Só que a gente fala, abaixo do 7 é ácido, acima do 7 é alcalino. Alcalino. Em partes. Porque quando a gente está falando em pH, vamos exemplificar, um pH 6, ele é ácido ou ele é alcalino? Depende. Depende muito. Por que depende, Nando? Porque quando eu encontro alguém que tem um pH mais baixo do que eu passo a me tornar alcalino em relação ao outro. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Mas é exatamente isso que acontece. Sim, mas eu estou falando dentro de uma mesma escala. Porque quando a gente pensa em pH dentro do salão, o que a gente aprendeu? Que abaixo de 7 é ácido. Sim. Até 6,9999. Que o pH ele é um logaritmo. Ele não é um número exato, ele é um logaritmo. Exato. Então, se eu tenho um pH 699, ele ainda é ácido. Só que se eu misturar uma solução, digamos, uma queratina de pH 6 e uma máscara de pH 4, a queratina, mesmo tendo um pH 6, ela vai ser alcalina em relação a essa máscara que tem pH 4. Exato. Acho que deu para entender bem. Do mesmo jeito, Carol, pessoal, quando a gente encontra um cabelo, tem aquela velha história, cabelo tem pH ou não tem pH? Né? Tem sempre uma discussão a respeito disso. Gente, se a gente levar em conta que ponto isoelétrico equivale a pH, então a gente pode dizer que o cabelo tem sim um pH, que gira em torno de 5,5. Por que ele gira em torno de 5,5? Porque a maioria dos aminoácidos tem um ponto isoelétrico que varia do 5 ao 5,5. Então, se eu tenho uma máscara de pH 3 e ela me diz lá que tem aminoácidos, ela pode até conter. Só que eles estão abaixo do ponto isoelétrico e eles não vão conseguir fazer troca com esse fio. Então, é por isso que é importante a gente entender como é que funciona a química. É por isso que a gente está fazendo esse trabalho, para fazer esse convite a vocês entenderem um pouquinho mais em relação a isso. Isso aí.